Bom dia, turminha do segundo ano. Hoje é segunda-feira e nós temos aula de português. Então, vocês brincaram bastante no sábado, no domingo, se divertiram, passearam, né? Ou então ficaram em casa fazendo alguma coisa, também é legal. Então, agora nós vamos ter aula de português e vocês acompanhem com a professora na página 65. Todo mundo abrindo a página 65, o bloco 12. Então, a prof vai compartilhar com vocês a apostila. Então, uma história intrigante. Essa nossa aula de português vai ser bem legal. Nós vamos ter bastante coisa para aprender nessa nossa aula de português aqui, tá bom? O que você considera um fato intrigante, ou seja, difícil de entender e de explicar? Bernardo é a personagem da história que você vai conhecer. Ele foi envolvido em acontecimentos muito estranhos. Será que foram reais? Preste muita atenção na última frase dessa história. Será que você vai descobrir o que realmente aconteceu? Então, aqui, ó, veja novamente a última página do suplemento Folhinha. Observe à direita, chamada Cafuné. O que significará a ilustração e o título Via Láctea? Então, Cafuné, está escrito aqui. O que significa cafuné, né? O que significa cafuné? Cafuné significa um carinho na cabeça, no cabelo, né? Quando alguém fica acariciando a nossa cabeça, assim, fazendo um carinho no cabelo, é porque está fazendo cafuné. E Via Láctea, né? É tudo que envolve os astros, as estrelas, né? Então, e aqui nós temos a historinha, né? Uma historinha da Clarice Reichstuhl, né? E em cima dessa historinha aqui nós vamos trabalhar. Clarice Reichstuhl nasceu em Londres, na Inglaterra. Como vive há anos em São Paulo, considera-se paulistana. Durante muito tempo trabalhou com cinema. Tem um filho, Benjamin. Atualmente dedica-se a cuidar do garoto e a escrever a seção Cafuné na Folhinha. Então ela escreve nesse suplemento, né? E na seção Cafuné, né? Então, nós temos então o texto aqui, ele está com letrinha muito pequena. Nós vamos ler esse texto e depois nós vamos responder muitas perguntas em cima desse texto. Certo? Então, acompanhem com a professora. Bernardo, que tinha mordido a isca das aranhas de Marte, foi içado com rapidez para o alto e desapareceu de sua classe num espirro, deixando apenas uma mochila vermelha no chão. Enquanto isso, outras 35 crianças terrestres passavam pela mesma coisa. Todas caíram no velho golpe do fio brilhante das aranhas de Marte e foram içadas com rapidez ao distante planeta. A princípio, Bernardo sentiu frio ao ultrapassar a estratosfera, mas era tudo tão impressionante que ele logo se esqueceu do desconforto. As estrelas, galáxias e buracos negros passavam por sua cabeça como num filme. Tinha certeza de que se esticasse a mão, tocaria nos cometas e asteroides que cruzavam seu caminho. O espaço sideral era transparente e absoluto, infinito para onde quer que olhasse. Passou por nebulosas constelações, deu uma volta por Saturno, quase conseguiu patinar em um dos anéis brilhantes. Foi a Plutão, o frio aumentou. Quando não dava para aguentar mais, começou a voltar em direção ao Sol. Você pode achar esse caminho esquisito, afinal, para que tanta volta a Marte? Se Marte é logo ali depois da Terra na ordem dos planetas, é que parte da estratégia das aranhas era dar uma maravilhada nas crianças. Assim, todas chegavam abestadas, como se ser capturado por um fio que leva até outro planeta já não fosse maluco o suficiente. Então, esse é o texto, né? Vocês podem ler ele mais uma vez na apostila. E então, nós vamos virar a página, né? Que a professora leu aqui sobre a escritora. E nós vamos fazer essa interpretação de texto, certo? Aqui diz... as partes, a professora leu a história completa, cujas partes restantes estão no anexo 4. Ouça agora as perguntas que serão feitas por ele. Em seguida, responda oralmente as questões. Então, aqui fala oralmente, só que a prof mudou,
porque nós estamos chegando no fim da nossa apostila da parte de português. Então, nós vamos trabalhar mais coisas agora. Então, vocês vão fazer tudo isso aqui no caderno de vocês. Vocês têm 3 aulas para fazer isso. Hoje tem 3 aulas de português. Então, vocês vão responder essas perguntas, não precisa fazer tudo de uma vez. Fale sobre as aranhas dessa história. Onde elas vivem, como elas são, o que costumam fazer. 2. Agora fale sobre Bernardo. Quem ele é, onde ele estava, o que fato estranho aconteceu com ele. 3. Enquanto isso, o que faziam as aranhas no fundo da caverna e o que aconteceu com Bernardo? 4. A partir desse momento, onde Bernardo foi parar, o que o deixou maravilhado? 5. Bernardo chegou à caverna das aranhas. Onde ele ficou preso porque ele começou a gritar? O que na verdade foi essa aventura de Bernardo? 7. Há um fato estranho no final do texto. Qual? Então, essas são as perguntas que vocês vão responder no caderno. E essas são as 3 aulas de português de hoje. Aqui no anexo 4, tá? Vocês têm o final, mais uma parte da história, ó, tá? Que vocês podem ler, tá? Daquela história da aranha, que a professora leu lá para vocês. Então, ali vocês vão ler o que falta da história e vão ler também aqui na apostila, onde a professora mostrou, né? Vou compartilhar de novo para vocês entenderem. E vocês vão ler o texto aqui, ó, esse texto Via Láctea, tá? Então, depois de ler com bastante atenção, vocês vão responder as perguntas que a professora acabou de ler no caderno de vocês, gente. Então, essa é a aulinha, são as aulas de português de hoje, segunda-feira. Interpretação de texto. É muito importante a interpretação de texto, porque com ele a gente consegue entender o texto, consegue aumentar o vocabulário. Eu vou pedir mais uma coisa importante para vocês nessa interpretação de texto. Pontuação. Ponto final, travessão, parágrafo, ponto de exclamação, aspas quando é fala, tudo aquilo que vocês já aprenderam, ok? Então, quando vocês tiverem terminado, vocês fotografem e mandem para a professora. Ó, professora, que legal, eu fiz toda a interpretação de texto. E a prof vai dar uma palavrinha de incentivo para vocês, tá bom? Legal, gente. Até amanhã na próxima aula, ok?